Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Eltz e esse daqui é o meu canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Fala galera, sou Fred Prado, do Vida Diabético, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos e tô aqui hoje para dar umas dicas de como utilizar o glicosímetro. Se você tem sentido essas dores que estão espalhadas pelo seu corpo, que não passam, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar várias coisas que podem estar acontecendo com você. Eu descobri a dermatite atópica quando eu tinha 6 anos de idade. Eu comecei com uma coceirinha na mão, assim, e daí eu achava que era só uma picada de mosquito. Minha mãe falou, deve ser mosquito, logo passa. E só que nunca passou, foi piorando, piorando. E de repente, tipo, tava nas dobras dos meus cotovelos, nas mãos, atrás dos joelhos. Eu descobri diabetes tipo 1 há 10 anos atrás, eu tinha 22 anos. O momento foi de choque, né, como toda notícia assim. Afinal de contas é uma doença crônica, que não tem cura ainda. Mas eu tive um apoio familiar muito forte. Em minha casa tem 2 médicos, meus irmãos, eles falaram, não, você vai ter que tomar insulina, fica tranquilo, vai medir a glicemia, tal. E para mim foi tranquilo, eu não tive a negação, assim, de falar, meu Deus, por que é comigo, tal, que é um processo normal. Eu tenho a doença de Crohn, né? Foi com 5 anos de idade que eu fiz o meu diagnóstico. E na verdade eu tinha os sintomas desde criança, assim, desde muito nova mesmo, 3, 4 anos de idade. Os sintomas da doença de Crohn, né, e de doença inflamatória intestinal, dor de barriga, vômito, febre. Eu tenho dor desde muito nova, né? Eu sempre tive dor, assim, da minha memória, uma memória de ter dor na vida, normal, assim, desde criança. Às vezes eu ia para o pronto-socorro com a minha mãe, tava com dor na perna, dor aqui, dor ali. Só que até é uma característica da fibromialgia, o diagnóstico leva muito tempo, porque falta muita informação sobre, e não é visível, não tem exame, e foi bem difícil. Aí eu descobri que era aquela dor que eu sentia, tinha um nome, né? Eu tive os primeiros sintomas do lúpus junto com a menstruação, junto com a puberdade, aos 16 anos, mas só fui diagnosticada corretamente aos 18, porque eu passei 2 anos fazendo um tratamento errado, até que eu tive o diagnóstico correto, ou seja, são mais de 20 anos já com a doença, né? E aí toda hora botava no Google era coisa ruim, tipo assim, você tem diabetes, você vai ter pé diabético, você vai morrer de complicação, você vai morrer mais cedo. E aí eu queria começar a quebrar esses mitos. Foi por isso que eu criei o Vida de Diabético. Eu queria mostrar esse outro lado, né? Não como uma sentença de morte, mas sim como uma sentença de vida, digamos assim. E para mostrar que diabetes não tem cara, não tem isso de ser gordo, magro, homem, mulher, negro, branco, não tem isso. Logo que eu descobri, que eu coloquei na internet, como eu te disse, era anos 90, final dos 90, só tinha que as pessoas com lúpus tinham uma expectativa de vida de 10 anos e que não podiam comer alfafa. E quando eu resolvi voltar a procurar novamente o que era o lúpus nas redes sociais, eu só achei coisas horrorosas. Que as pessoas não podiam malhar, que as pessoas não podiam viver, que as pessoas iam morrer. E eu disse, não, peraí, que eu não vivo assim, não. Eu vou fazer alguma coisa diferente. E aí eu comecei a escrever um blog, que na época era Boneca de Porcelana, a menina e o lúpus. E aí viralizou. As pessoas começaram a seguir o blog, se identificar, né? E aí eu fui, deixa eu ler sobre fibromialgia. Não achava em lugar nenhum, não tinha nada, nenhum lugar, ninguém falava sobre isso, os médicos não sabiam muito bem. E eu gosto de falar, eu quero compartilhar, quero falar sobre isso, vou começar a falar com as pessoas sobre isso. É uma coisa bem específica que eu estou vivendo na pele, que eu acho que posso ajudar de alguma forma, posso preencher um espaço aí, um vazio que existe nesse assunto. Eu sempre tive muita vergonha de falar que eu tinha dermatite. Até os 20 anos de idade, assim, eu quase não falava, sabe? Então, até eu superar isso e entender que essa é uma condição que muita gente tem, eu me sentia sozinha, porque eu achava que só eu tinha dermatite atópica na fase adulta. Então, foi quando eu decidi, assim, aceitar mais o meu corpo. Eu acho que esse momento em que a gente está vivendo no mundo todo de mostrar mais vulnerabilidade, meio que me incentivou nesse sentido, sabe? De sair de um Instagram, de um perfil onde as fotos precisam ser sempre, eu preciso estar sempre aparecendo bem e bonita, para criar
um outro perfil em que eu mostre os meus momentos de vulnerabilidade, sabe? Meus momentos reais do dia a dia, em que eu acordo mesmo com o rosto às vezes vermelho, inchado. O meu primeiro contato assim com a internet, sendo eu falando, foi um blog que eu fiz em 2012 e era um blog chamado Feliz com Crohn. Eu criei, na verdade, para contar como estavam sendo as minhas consultas, para contar como estava sendo o meu tratamento, como se fosse um diário ali. E aí, em 2015, nas férias de 2015, assim, quando eu tinha 14 anos, eu tava há tempo já, gostava de gravar vídeos, tudo, e eu falei, eu acho que agora eu vou criar um canal no YouTube. Tiveram alguns vídeos meus que acabaram viralizando, e era sempre quando eu falava da doença, sabe? Então, eu comecei a perceber que aquela coisa que eu tinha medo de falar para todo mundo e que eu achava que ia ser muito estranho, ou ninguém vai ter interesse nisso, eu comecei a perceber que era exatamente o contrário, que as pessoas tinham interesse, porque elas gostavam ali de estar recebendo uma informação, ou de saber algo novo, de ver a vida de uma pessoa que vive de uma forma diferente. A princípio, né, o intuito da página era compartilhar informação, mais do que ser um autorrelato, era uma coisa de trazer, né, essas informações mais acessíveis. E aos poucos, com o tempo, eu fui descobrindo que os relatos também eram muito bons para mim e muito bons para as pessoas. Então, hoje eu já sei que quando eu tô mal, se eu tenho alguma crise, eu compartilho, eu recebo um monte de mensagem legal também. De alguma forma, dá um sentido para esse sofrimento. Eu risco dizer que eu nunca dormi um dia sem responder todos os directs. Eu respondo todos, tipo assim... todo dia, às vezes você tem do outro lado ali. Hoje mesmo eu tava conversando com a mãe que acabou de descobrir que a filha tem diabetes. A filha de, imagine, 3 anos. Imagina o desespero dessa mãe, sabe? É surreal, assim. E hoje a internet permite que você tenha conhecimento, mas que também gera muita confusão, né? Eu busco ter muito embasamento científico, né? Sempre chamo profissionais específicos para poder bater papo sobre isso. Então, acho que é muito isso, assim, né? Seguir pessoas que tenham bons resultados, ótimos resultados, que estejam ali querendo realmente ajudar. Muitas vezes as pessoas me perguntam especificamente, por exemplo, os remédios que eu tomo ou as doses. Eu nunca vou divulgar isso, entende? Porque eu não quero que ninguém ache que eu tô falando que é para tomar esse remédio em tal dose, tantos dias, que isso vai ajudar, sabe? Eu não quero que seja dessa forma. E eu sei que algumas pessoas podem olhar ali e falar, vou tomar também, sabe? Então, tem que ter esse cuidado, assim. Às vezes as pessoas perguntam demais, assim. Então, tem que colocar esses limites, sabe? Eu sempre pesquiso muito antes de postar alguma coisa, sabe? O que eu tento dizer para as pessoas é sempre, gente, busquem conhecimento, mas busquem... nem tudo que está na internet é verdade, sabe? Então, você precisa se certificar daquilo. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado quando você fala de doença e quando você tenta dar dicas em redes sociais, sabe? Eu acho que os grandes desafios são, primeiro, você encontrar esse caminho de tratamento que é bem individual. Então, é uma coisa que não dá para replicar, né? Tipo, para mim é assim, para outra pessoa é diferente, porque cada um tem uma realidade ali que precisa encarar e ver o que funciona melhor para ela, né? A gente sabe que exercício vai ajudar, em geral, você ter hábitos mais saudáveis, fazer terapia, mas cada pessoa tem sua particularidade, então torna o processo um pouco mais complexo se você não tem autoconhecimento. A questão é que eu sempre via as outras pessoas conseguindo as coisas e eu não. E eu nunca achava que eu ia conseguir as coisas. Eu sempre achava que meu papel era de sofrer, que eu tinha vindo nessa encarnação para sofrer. Então, assim, eu saí dessa posição de vítima e me coloquei lá em cima no palco. Eu melhorei quando eu resolvi tomar uma postura de vencedora. Tipo assim, eu posso. E é o que eu geralmente posto. Você pode procurar lá no Instagram, você não vai achar derrotismo. E é isso que eu tento mostrar todo dia. Tem que fazer terapia, tem que fazer atividade física, tem que ter lazer. Admiro muito o trabalho de outras pessoas que fazem o mesmo conteúdo na internet, porque eu acho que a gente tem o poder de transformar as vidas mesmo, assim, sabe? Da mesma forma que a minha qualidade de vida é muito modificada por causa da internet, porque se eu não tivesse todo esse apoio que eu falei que eu recebo e todas essas pessoas que eu sei que estão ali comigo, eu estaria muito desolada também, eu estaria muito sozinha. Então,
eu acho que é muito transformador para uma pessoa ali no momento de um diagnóstico ou no momento que ela está passando por alguma crise da doença, ela perceber que tem outras pessoas que também passaram por aquilo, que conseguiram, que estão firmes e fortes, sabe? Óbvio que vai ter momentos que a gente não vai gostar e que a gente vai ficar triste, mas que no mais, se a gente lidar com isso de uma forma positiva, é possível viver uma vida tranquilamente, sabe? Com uma doença crônica. Estamos num momento de ouro, assim, pro diabetes, né? Mais influenciadores, mais pessoas falando, mais pessoas botando a cara. E aí a gente acaba quebrando os mitos que são importantes, né? E essa conscientização é só um movimento muito grande, velho. Não sou só eu, né? São várias pessoas aí que estão nessa comigo. Esse tipo de perfil, sabe? Como o meu, como de tantas outras pessoas que resolveram, de certa forma, mostrar toda essa vulnerabilidade, a partir do momento em que essas pessoas se identificam e elas veem que tem muito mais, não só eu, muito mais pessoas que compartilham dessa mesma condição, isso cria uma rede de apoio que ela é muito forte, sabe? E é muito poderosa, de verdade. A troca de mensagem, de comentário positiva que eu tenho, é como se eu estivesse no meu microcosmos ali, na minha bolha, onde tá tudo bem, sabe? Beleza, a gente nem sempre tá tudo bem, mas a gente consegue se entender e compartilhar da dor um do outro, e daí, a partir disso, ver coisas positivas, sabe? Encontrar motivos para sorrir. Acho bonito.